Ó, eu tomei uma decisão essa semana que eu Hum. tô que agora eu tô repensando meu Instagram, né, contratei uma pessoa pra gente desenhar a minha estratégia lá de de mídia e tal, e eu já tomei uma decisão. Se eu cansar da psicologia, eu não quero ser mais psicóloga. Cansei, paciente, né, e tal, não sei o quê. Eu vou ser uma booktuber, entendeu? Quero passar minha vida lendo e falando mal e falando bem de livro no YouTube, e colecionando itens legais para leitura, marcar texto e com livrinhos marcadinhos e coisas assim, entendeu? Uhum. Talvez você já poderia começar agora, né, Cíntia, não precisa Não, desistir não, da não, não, não. É que não dá para você ficar preso no livro e ter que parar, porque tem que atender, e aí que você sabe? quer só ler, né. É. Entendi. Então você que é paciente da Cíntia tá ouvindo esse episódio, né, porque isso vai pro ar com certeza, talvez o seu coração tenha parado agora de pensar: "Meu Deus, a minha psicóloga E agora? maravilhosa está me abandonando por um livro". Não é um livro, são vários livros. E assim, caso, sei lá, né, você que é meu paciente que tá ouvindo a gente aqui, pensa bem no que você vai levar pra sessão. Sabe aquela coisa que eu tô te falando há 2 anos, que era legal você cuidar, que era legal você ter atenção e tal, não sei o quê? Tenha, né, porque se me encher o saco, você vai ver, largo tudo e vou trabalhar com livro. A sextante mandou pra mim mais uns 7 livros aqui essa semana, chegou com uma caixa gigante. Posso ler totalmente todos? Ainda não posso, né, eu não consigo dedicar tudo isso ao mesmo tempo. Por causa dos pacientes, né. Você paciente leva livro. Leva livro que a Cintia não tem, tá precisando comprar mais uma estante. Então, leva livro. É isso. Bom, vamos lá. Como o episódio não é sobre carreiras possíveis, e sim amores possíveis, vamos começar nosso episódio? Vamos, E vo Cintia. você, meu paciente que está me ouvindo, pode ficar tranquilo, eu acho que eu nunca vou conseguir abandonar a psicologia pelos livros. Talvez mais velha, não sei, mas eu também quero ser uma terapeuta velha, então, enfim, não sei. Você que é a pessoa do ser humano, do contato, do amor, vai abandonar É, pelos livros. Não consegue você exatamente. abandonar o ser humano pelo livro. Exatamente. Nossa, faz todo sentido, larga nunca mais uma pessoa trancada dentro de casa lendo, pro resto da não, também não, é. Não, isso não alimenta meu ego. Então vamos falar de amores possíveis, amores de verdade, sem aquele felizes para sempre que a Disney colocou na nossa cabeça. Não a Disney, todo colocou na nossa cabeça, né? É o mundo moderno. Gente, é o seguinte, só para dar um contexto, né, temporal, eu sei que talvez você esteja ouvindo a gente aí do futuro, sabe Deus que momento da sua vida, né, mas nós estamos numa sequência, assim, de relacionamentos sendo terminados assim, na mídia, né, então a gente acabou de passar pela traição do Chico e da Luísa Sonza, né, que foi parar lá na televisão, enfim, aquela confusão toda, a menina tinha acabado de fazer uma música pra ele, né, fazia, sei lá, 2 semanas a música em primeiro lugar, aí vem a traição, enfim. Também aconteceu essa semana a separação da Sandy com o Lucas, depois de 24 anos de relacionamento. Eu acho que eles namoraram uns 10, ficaram juntos mais 14, tem um filho, né. E a Sandy, né, gente, que coitada, eu ia falar que ela sofre, mas na verdade, né, quando construíram a carreira dela, construíram com essa ideia de boa moça, e até hoje, ela tem 40 anos e chamam ela de menina, e é como se ela fosse lá, né, a adolescente que aparecia na capa da Capricho, da Atrevida, falando que era virgem e não sei o quê. E o que que acontece, assim, quando relacionamentos, principalmente esses relacionamentos de estão na mídia, né, assim, que são famosos por estarem juntos há muito tempo e tal, quando eles terminam, sei lá, Fátima Bernardes e William Bonner, sabe, tipo, nossa, tem uma comoção, assim, as pessoas ficam abaladíssimas e tal, porque tem uma ideia de que essas pessoas são bonitas, famosas, ricas, as 2, né, e quando elas se juntam, pronto, né, toda a perfeição se uniu e aquilo tem que durar, e porque a gente precisa de referência
de amores perfeitos, né? Assim, perfeitos com todas as aspas, porque eles não são perfeitos, mas a gente esquece, né? A gente quer acompanhar aquilo, aquela perfeição, aquela. Então, e hoje com as redes sociais, a gente realmente acompanha esses relacionamentos, né? Só que a gente acompanha o recorte que aquele casal quer dar pro relacionamento nas redes sociais. Então você vê, ah, a Virgínia e o marido dela lá, que eu nunca sei nem quem é, enfim, né? O sertanejo lá que ela é casada. Ela tá ali mostrando a vida dela, né? Ela ganha dinheiro com isso, ela ganha dinheiro expondo as filhas e a família como um todo, e ela vende a ideia que ela quiser sobre o que é a família dela, porque esse é o trabalho dela, mas a gente se esquece disso, né? Deixa esse lado crítico de lado, acredita naquilo, e quando essas pessoas se separam, ou estão se divorciando e tal, a gente fica arrasado, porque, meu Deus, né? Se eles que têm tudo isso, dinheiro, fama, beleza, né, não se bastam, e eu aqui, né? Que não sou famoso, que não tenho, vou bastar para alguém. Então, esse é o contexto aí pra gente começar a conversar. E também tem o outro lado, Cíntia, que é o que mais estava no meu coração sobre esse tema, que é como é uma loucura 2 pessoas decidirem que vão viver, passar a vida juntos. Porque eu existo como Bruno sozinho, com milhões de experiências, milhões de medos, milhões de seguranças, milhões de coisas que eu acho que são óbvias. Encontro um outro ser humano que tem tudo isso e mais um monte de outra coisa que eu não tenho a menor ideia, como eu também não tenho a menor ideia minha. E aí a gente fala, vamos ficar junto agora. E a gente vai viver junto. E a gente vai se amar para toda a eternidade. Nesse lugar mágico, né? Que é justamente o que não é possível. E como realmente a realidade é você entender e dar a mão e sentar junto e entender com esses medos e conseguir falar e tudo mais desse outro lado, né? Eu digo por esse lado porque era isso que estava me martelando no meu coração, assim, entender essa lógica da nossa vida, sabe? Como é maravilhoso você estar do lado de alguém, mas como não faz o menor sentido você estar do lado de ninguém, porque a gente é muito maluco, a gente é muito louco. Olha, primeiro que, né, lá na lógica da psicanálise, a gente vai dizer que, na verdade, você não escolhe ninguém, né? Então, quando a gente pensa na história do amor, aliás, quando a gente pensa na história dos relacionamentos, durante milênios, né, assim, os casamentos eram acordos e ponto, né? Essa família planta tal coisa, a outra família tem gado, nossa, faz todo sentido juntar essas famílias, então os filhos se casam, tem um pacto ali, porque esses filhos de sangue, né, desse casal é herdeiro das duas coisas e faz sentido. Então, o amor, o desejo, ele não estava nesse contrato, e ele não esteve por muito tempo, né? Quando a gente pensa a história de Romeu e Julieta, que é exatamente isso, né? Filhos de famílias rivais ali, então, ou seja, eles nunca vai ter esse acordo entre eles, e eles se apaixonam, rompem com isso e querem, né, fugir para viver isso e tal. Essa lógica shakespeariana, ela é um marco nessa ideia que tá mudando, né? Então, assim, a literatura, ela marca muito o que está acontecendo naquela sociedade. Então, naquele momento, a gente começa a ter uma ruptura dessa ideia desse casamento arranjado para esse casamento por amor, por desejo. Enfim, isso vai crescendo, crescendo até os dias de hoje, que a gente se casa com quem a gente tá apaixonado, né, assim, claro que tem exceções, mas na grande maioria a ideia é essa, né, que você tem que achar a pessoa certa para você casar e tal. Só que não é você que escolhe o seu parceiro, é o seu inconsciente pulsante ali. É a sua história de vida, a sua história de rejeição e de abandono, é o tipo de amor que você recebeu. Então, a gente acha que está escolhendo, mas na verdade são os nossos processos inconscientes que estão escolhendo. Então, você chegar numa festa, ter sei lá quantas pessoas, e você se atrair por aquela pessoa especificamente, e depois você, né, porque às vezes ela te chama atenção porque ela é bonita, porque ela é atraente, ainda assim, você achar alguém atraente é uma coisa muito dos seus processos aí inconscientes e tal, né? Nem todo mundo vai achar a mesma pessoa atraente. E aí você conhece essa pessoa, vai se aprofundar, vai, não sei o quê, né, conversar e tal, lá.
pronto, né? O inconsciente achou tudo que ele precisava para encaixar ali. Quando a gente resolve dar seguimento nessa relação, e é o resolve com todas as aspas, porque é como se você não tivesse outra escolha, né? Se eu preciso namorar essa pessoa, eu preciso estar com essa pessoa todos os dias e tal. Vocês estão levando para casa, para cama, enfim, traumas e histórias, não só traumas, né, mas assim, histórias bem-sucedidas aí da sua vida amorosa, mas também seus traumas, suas dores e tal. Então, também eu acho muito doido a gente aceitar isso, né? Que no fundo a gente não tá conscientemente escolhendo, racionalmente escolhendo, né? Isso, vamos botar ainda mais loucura na cabeça das pessoas. Falando que nem escolher o relacionamento, eles conseguem escolher mais, que eu não tenho mais nenhum livre-arbítrio na minha vida. É tudo do meu subconsciente. Eu já ia falar, né? Quem que escolhe conscientemente o Lucas Lima para ficar casado há 24 anos, mas enfim, não quero gerar, né, aquele sonso, não quero gerar uma confusão aqui, né? Porque eu sei que tem gente que acha ele o auge do Alcancur, do sei lá o quê, mas assim, né? É isso que eu queria dizer. Eu já carregando 25 mil inimigos porque falei mal do ex-marido agora de sangue, né? É. Quando você fala desses traumas, Cintia, eu vejo como eu me relacionava anteriormente, como eu realmente conseguia. Uma parte minha sente orgulho. Eu identifiquei de trocentos mil comportamentos que eu tinha antes de relacionamentos e como eu buscava pessoas e eu via como eu tinha sido abandonado pelo meu pai. Eu buscava pessoas que não iam me abandonar e como isso acontecia e tudo mais. E quando eu vi que isso era uma coisa minha, que eu não conseguia ter controle e não me fazia bem, eu entendi, traduzi aquilo numa realidade do meu consciente e fugia de pessoas que vinham com esse comportamento específico que eu não vou dizer aqui no podcast. Ah, E, enfim. E eu acho muito maravilhoso essa parte de quando você tem esse apaixonamento, né? Porque o que a gente muito aprende, eu acho que o que você falou ali do Shakespeare é um dos primeiros que a gente tem como referência, né? Que é o Romeu e Julieta, que é justamente o amor pelo amor, o amor pela aquele sentimento, como atração, como o libido que vem ali, aquela coisa de procriação também, que é tudo misturado, mais os seus traumas, eu não sei o quê. Mas quando você realmente decide estar numa relação, você decide estar naquela relação. E essa decisão entra num local tão maravilhoso sobre as experiências que você tem depois dessa decisão, né? Porque é muito mais fácil quando você está tendo problema numa relação, você simplesmente ir embora de uma relação e começar uma relação nova. Porque você vai viver em constante euforia daquela relação nova, que é aquele apaixonamento, que é aquele sexo maravilhoso todos os dias, todas as horas, todo aquele desejo, não sei o quê. E a relação de verdade, longa e duradoura, tem muito mais coisa do que isso, muito mais profundidade do que isso, e esses sentimentos são muito mais diferentes de como tudo isso vai acontecendo, né? E por isso que eu comecei falando que é uma loucura a gente pensar de se relacionar com outro ser humano, porque é isso, né? Um relacionamento duradouro te mostra a pessoa de verdade, e a outra pessoa vai te ver de verdade. Vai te ver de verdade quando você tá com medo, quando você tá com insegurança, quando você tá super feliz, explodindo de alegria. E isso tudo é tão maravilhoso de pensar, e só acontece realmente quando você começa a estar nesse relacionamento de verdade, né? Quando você já está de verdade. Porque se você pensar até o começo de um relacionamento, a gente ainda tem um comportamento que de forma simples, é um date, né? Quando você vai num date, existe uma coisa que você está se vendendo, né? Uma imagem que você está passando, você está tentando ser você mesmo, mas você não consegue sempre, porque você tá com esse desejo, então você tem essa outra parte também te manipulando ali, enquanto você não consegue ser 100% você com aquela outra pessoa, talvez nem queira, porque você quer que aquela outra pessoa se apaixone por você. Se ela já conhecer você de verdade no primeiro momento, talvez ela corra e nunca mais olhe, nunca mais te mande mensagem. E depois, quando você tá nesse relacionamento mais longo e duradouro, a pessoa realmente já vai te vendo de verdade, né? Ela já vai te vendo com as suas falhas e as suas qualidades. E isso também é maravilhoso, né? De você saber que essa pessoa tá te vendo de verdade e essa pessoa tá continuando com você ali, né? Eu vejo que o exemplo da Sandy, eu acredito que não entra nessa parte superficial, porque foram 25 anos juntos, né? Se você não sabe da vida da pessoa depois de 25 anos, o que está acontecendo?
Mas não é esse o ponto. O da outra pessoa que você mencionou, da Luísa, eu não tenho a menor ideia de quanto tempo foi esse relacionamento. Mas de 3 meses. como... 3 meses, Cíntia. 3 meses. Tá acontecendo tudo isso mas na mídia por causa de 3 meses, Cíntia. mas é porque, enfim, né? Ela é famosa, ele ficou mais famoso com essa história, porque a porra da música virou, enfim. Mas, Bruno, tem a ideia o exemplo da Sandy nessa história, ele casa nessa ideia do amor romântico que a gente tem, né? Que também nasce aí nessa lógica do Shakespeare, que é essa coisa de que o amor entre nós é suficiente, o amor entre nós basta para para que a gente possa ficar junto. Isso é suficiente, né? Romeu e Julieta, a história acontece que eles tinham, sei lá, acho que 15 anos, eles eram bem novinhos, assim, né? Tanto que fizeram a merda que fizeram lá, né? Enfim, ninguém garante que eles iam se dar bem se esse namoro continuasse, que quando eles fossem morar juntos, eles iam se aturar, que as personalidades eram compatíveis, que não sei o quê e tal. Acaba antes, né? Assim, eles morrem no auge da paixão e do envolvimento e tal. Mas eles também se conheciam tipo, há pouco tempo e eles só estavam nesse fogo aí do começo do relacionamento, né? O que acontece hoje é que a gente compra essa história e a gente fica achando que o relacionamento só tá vivo se a paixão estiver ali no auge e que esse fogo inicial ele é suficiente para sustentar todo o relacionamento, né? A Maria Homem fala isso, que se você conviver com as pessoas do seu clã, da sua própria família, já é muito difícil, já é insuportável, já é impossível. Viver com uma outra pessoa, de um outro clã, de uma outra história, assim, beira o inconcebível, assim, né? É muito difícil. É muito difícil. O processo de convivência, quando a gente não tem essa, essa noção desses nossos processos inconscientes, da nossa história, das coisas que a gente, das nossas feridas e tal, ele é muito mais difícil, né? Assim, ou você acaba vivendo ali trancadinho no seu castelinho e a outra pessoa trancadinho no castelinho dela. Então, construir uma relação é aprender a mostrar esses dois lados, mostrar suas vulnerabilidades e tudo isso e tal, desde que o outro saiba receber e cuidar dessas coisas que ele tá tendo acesso. E você pode ter tido a maior paixão da sua vida. Você começou o relacionamento assim no auge do desejo. Nossa, melhor trepada da sua vida, melhor, enfim. Se esse processo não se sustenta no cuidado, no acolhimento dessas vulnerabilidades e tal, é muito difícil sustentar isso por muito tempo. Eu acho que eu nunca estive... Hoje estou, né? Mas eu acho que anteriormente eu nunca estive disponível para um relacionamento, sabe? E eu não acho que era consciente. Eu acho que era inconsciente. E eu digo disponível para um relacionamento porque eu acho que eu nunca tinha colocado e decidido que um relacionamento era realmente importante para mim. E eu digo no importante que seria sobre escolhas na vida, assim, sabe? E eu vejo que estar num relacionamento também é uma escolha, né? Porque quando você está solteiro, quando você está... Eu ia falar livre. Vou falar livre. Putz. Você está só com você, né? Então você decide que hora você vai acordar, para onde você vai viajar, o que que você vai comer e tudo mais. Quando você está num relacionamento, você está numa parceria ali, né? E não vou dizer nem preso, que seria o oposto de livre, né? Porque você decide estar naquele relacionamento, né? Você decide estar compartilhando esse momento. E eu acho que o que eu entendo hoje, e talvez isso mude daqui a alguns anos, talvez a gente volte a ter essa conversa e eu esteja com um outro sentimento. Mas o que eu entendi agora é que você estar num relacionamento significa que você está num relacionamento. E isso significa que o relacionamento tem que estar numa lista, tem que estar na prioridade da sua vida, sabe? Estar nesse relacionamento. E antes nunca esteve. Antes era assim, porque a minha vida acontecia, tinha espaço para ter um relacionamento. E porque eu tinha espaço, eu tinha um relacionamento. E isso eu acho
foi doloroso pra mim ver que eu tive esses relacionamentos anteriores, sabe, que não eram eu não conseguia ver como uma prioridade pra mim. E não tinha nada a ver com a outra pessoa, com as minhas parceiras, tinha a ver comigo, tinha a ver como eu via relacionamentos. E eu via que a minha vida era a prioridade e o relacionamento fazia parte dela, mas a minha vida sempre foi a prioridade. E eu não tô dizendo que agora a minha vida não é mais minha prioridade, porque ela é. Mas, por exemplo, a minha carreira era a minha prioridade. Então, se nada fosse atrapalhar a minha carreira, eu tinha essa outra coisa. Se outras coisas não fossem atrapalhar, eu tinha essas outras coisas. Aonde hoje eu entendi que eu escolho que o relacionamento seja uma prioridade pra mim. E é a primeira vez que eu faço essa escolha consciente disso. E isso tá sendo um sentimento muito gostoso, sabe? Muito gostoso, que quer dizer, não que a minha carreira também não seja uma prioridade, porque eu não quero passar fome e tenho planos e tudo mais, mas antes tudo girava em torno de uma coisa que era essa carreira, aonde hoje tudo gira em torno do eu escolher um sentimento. E o sentimento eu vejo que o relacionamento me dá muito desse sentimento. E eu estar nesse relacionamento dou muito desse sentimento. E vou simplificar aqui como dizendo amor e estar no relacionamento é isso, porque eu escolhi que hoje o amor é uma prioridade para mim, é a minha prioridade. E eu penso que como é uma loucura você estar num relacionamento, porque o relacionamento não é feito só de amor, né? O amor está sempre ali, mas o relacionamento é feito de frustração, é feito de desejo, é feito de medo, é feito de coragem, é feito de um monte de coisa. E é muito maravilhoso estar tendo essas realizações. Estou compartilhando nesse episódio essas realizações no momento em que elas estão acontecendo também. O que isso é muito gostoso. E é muito acolhedor me ver nesse momento da minha vida, assim, sabe? Eu me sinto numa coisa, assim, muito, vou dizer, flutuando, mas não flutuando num apaixonamento de uma ilusão, flutuando numa realização sobre mim, de mim, sabe? E isso é muito gostoso. Eu acho que os relacionamentos são importantes para nossa felicidade. Acho não, né? Pesquisas mostram o quanto as relações são importantes para no final da nossa vida, para, né, a qualidade de vida no decorrer da vida e tal. Então, essa também é uma lógica que o amor romântico traz, que precisa ser construída. Então, a gente sai. Eu estou tentando puxar essa conversa para a gente sair da ideia do amor romântico e entrar um pouco mais na ideia do que é possível, do que é real, né? Desses amores possíveis. O parceiro, ele não vai ser suficiente, na grande maioria das vezes, ele não é suficiente pra gente. E ele não precisa ser. Né? Ele não, eu gosto de, no seu caso, né? Você gosta de paraquedas, você gosta de escalar, você gosta de andar de patins e você gosta de mergulhar. A sua parceira, o seu parceiro não tem que gostar de tudo isso. E tem muita gente que quando o parceiro não tá, assim, conectado em todas essas coisas, tipo, nossa, meu Deus, né? Ferrou, porque a gente não tem nada em comum e tal, não sei o quê. Mas a gente também precisa sair dessa ideia de que o outro tem que completar todos os possíveis eus que você tem. É para isso que você tem amigo. A Fran não gosta de patins. Sei lá, tá bom, você vai sozinho, ou você vai ter amigos que vão fazer isso com você, e você vai ter esse espaço, porque ela também tem os espaços dela e tudo isso, né? Às vezes a gente fica também impondo esses nossos desejos, as coisas que a gente gosta, tudo que a gente gosta, o outro tem que estar junto, tem que gostar também. É muito legal mostrar novos mundos pro outro, né? Assim, é muito divertido e tal. Mas aquilo talvez não faça sentido pro outro. E é por isso que a gente tem que ter relacionamentos, ter amigos, ter as nossas pessoas também, né? Assim, às vezes o casal tem um amigo, às vezes o amigo é só seu, é só do outro, enfim. Mas a gente também precisa ficar atento a isso. E eu falo isso porque eu percebo esse movimento muito nos meus pacientes, assim, sabe? Tipo, começa um relacionamento e a vida vai ficando ali fechada naquela relação, e a pessoa vai ficando frustrada, ou vai ficando triste com alguma coisa, tipo, porque ele ou ela não gosta disso, não faz isso comigo, não tá comigo nisso. Mas será que tem que estar em tudo mesmo, né? Assim, onde estão os seus espaços, onde entram as suas outras relações, né? Eu penso que isso entra pelo lado de que a gente, quando é mais novo, se relaciona com amigos, né? Com pessoas que são do seu círculo. E vocês acabam gostando das mesmas coisas, né? Na parte superficial. Você vai
tem os amigos roqueiros, por exemplo. Aí vocês vão no show de rock e tudo mais. Só que você é muito mais do que rock, né? Você é muito mais que um estilo de música. Você é patins, você é bicicleta, corrida e etc. E eu vejo como existe esse peso, né? Esse peso é. Eu acho que a gente só coloca relacionamentos em duas categorias, né? Encontrar alguém que gosta das mesmas coisas que você, que é muito parecido com você, ou encontrar alguém que é muito diferente de você, pra te mostrar o mundo com outros olhos e todo esse negócio. Que também é muito bom. Mas a gente esquece que não tem esses dois extremos, né? Tem o que é muito parecido com você em várias coisas, gosta do Senhor dos Anéis. Um monte de gente gosta do Senhor dos Anéis. É um filmaço, então é difícil você encontrar alguém que não gosta. Já encontrei gente que não gostava do Senhor dos Anéis. Vai para uma outra visão sobre outras coisas, assim, esses esportes, sabe? E eu vejo a gente também não sabe sobre ter hobbies, né? Ter essas outras atividades e ter outros amigos para fazer essas coisas. Acho que esse ponto que você trouxe me faz lembrar sobre quando eu não tinha hobbies, eu não tinha outras atividades. A minha vida era, por exemplo, o trabalho. E minha vida era trabalho e relacionamento. E aí só existiam esses dois pesos, né? Se o trabalho não estava bem, eu ia no relacionamento. Aí colocava muita peso no relacionamento e isso também prejudicava o relacionamento. Quando a gente tem um leque de coisas maiores, essas coisas vão equilibrando, né? E eu tô até parafraseando o meu terapeuta, porque eu lembro dele me dizer assim, e foi quando realmente ficou claro pra mim o que era, que é, se o seu trabalho não tá bom, você vai andar de patins com seus amigos que andam de patins. E isso equilibra a sua vida. Se você não tem nada, só tem um relacionamento e o trabalho, você vive numa coisa que coloca muito peso de um lado e quando não tá bom, você prejudica o outro lado. E ter essas outras opções é muito maravilhoso para ter um equilíbrio mais saudável. E quando que a gente fala que isso é importante, sabe? Na nossa roda de amigos, quando que a gente consegue traduzir isso? A gente não consegue traduzir, né? É muito obscuro esse lado, né? De como é você ter uma vida saudável. Você tendo uma vida saudável, seu trabalho vai ser saudável, seu relacionamento vai ser saudável, suas amizades vai ser saudável. E a gente não tem tempo de ter uma vida saudável, né? Porque a gente não sabe o que que isso é uma prioridade, porque tem que ser uma prioridade pra gente. A gente só aprende na vida que é você trabalha e você tem relacionamento. O trabalho não é opcional, né? O trabalho é obrigatório, senão você vai passar fome. E o relacionamento acaba sendo opcional. Tem um monte de traumas que talvez você não consiga. Mas existe um monte de outras coisas que a gente precisa, né? E esse peso dos amigos que você falou, eu acho que é muito fundamental. Não é peso, né? Esse local de lembrar que os Sim. amigos existem é muito fundamental da gente ter uma vida real, né? É isso, uma vida real. Hoje eu tô num momento, assim, que acho que praticamente quase todos os meus pacientes estão em relacionamento, assim, eu tenho poucos pacientes solteiros. E eu tenho pacientes que estão em processo de separação, ou que estão em crise na relação, ou que tá tudo bem, né, enfim, né. Eh, então assim, ser terapeuta é ter a chance de acompanhar muitos relacionamentos acontecendo, de casamentos que estão há muitos anos, casamentos curtos e tal. E eu sempre falo isso para os meus pacientes que estão em crise e que estão, né, que assim, a gente, quando a gente casa com alguém, quando a gente resolve ficar, né, realmente com a pessoa, eh, sempre vai existir uma distância entre vocês, né, porque você é uma pessoa com seus traumas, a sua história, lá, a outra pessoa também. Então sempre existe uma distância entre vocês. Às vezes essa distância ela é enorme, às vezes essa distância é pequena. Só que para o outro, para vocês se aproximarem e isso não ser, problemático, né, cada um tem que andar um pouquinho, sabe, não é um vai até o outro, né, vocês têm que ir caminhando e se encontrar no meio do caminho. O que que eu quero dizer com isso, né? Que para essa distância diminuir, a gente vai ajustando coisas, né, então só que a linha entre ajustar coisas e deixar de ser quem você é, ela é muito sutil, assim. É muito difícil, com a cara enfiada ali, né, no relacionamento, é muito difícil perceber isso. Então, assim, eu sempre dormi, antes do relacionamento, sempre ia dormir 2 da manhã. Agora, como a fulana gosta de dormir mais cedo, e eu quero ir pra cama com ela e tal, então eu tô dormindo mais cedo. Talvez isso é só um passinho, né, passinho que você tá dando aí pra esse meio do caminho. Talvez não, talvez isso era uma coisa que era tão do seu eu que, nossa, você tá deixando de ser quem você é. É difícil de perceber, porque
para cada um isso tem uma importância, entende o que eu quero dizer? Então, assim, é difícil, não tem como você montar uma tabela, assim, deixar de sair de sexta sozinho. Nossa, deixou de ser você. Ou não, é só um ajuste. Não tem como saber, porque qual o peso daquilo na vida daquela pessoa, né? Então, se você tá indo dormir mais cedo, né? Tá indo pra cama mais cedo, porque a outra pessoa prefere e tal. E ela dorme primeiro e você fica até 3 horas da manhã rodando na cama e não consegue dormir, isso é uma questão, né? Isso precisa ser olhado. Senão, é só um ajuste, você só andou um pouquinho para se aproximar do outro. E muitas vezes o desalinhamento nos relacionamentos acontece porque um dos parceiros quer que a pessoa venha até ele. Ele não quer andar nem um pouquinho para se aproximar, né? Tipo, você que tem que vir para cá, ou você que tem que vir para cá. E aí fica essa coisa, e eles não chegam nesse lugar comum para os dois. Aí é que tem aquela sensação de que não tem equilíbrio, ou que eu tô deixando de ser quem eu sou. Porque quando a gente só vai, né, concessões e concessões e concessões e não sei o quê, e não tem essa concessão acontecendo do outro lado, aí vai dando uma sensação de falta, você vai se perdendo quem você é, você deixa de se reconhecer. As pessoas os seus amigos então, também deixam de te reconhecer. Então, é uma linha muito tênue, é muito delicado e muito complexo entender isso numa relação. Eu nem sei se eu me fiz entender, espero que sim, pelo amor de Deus. Enfim, se não entendeu, me fala que eu tenho que explicar de novo. Não entendeu? Você que... Não, eu acho que isso volta muito nessa parte da... Como é uma loucura duas pessoas se relacionarem, né? E entra nesse lado de, tipo... Bruno insiste Eu insisto, porque que é uma loucura. é maravilhoso, mas é uma loucura. Eu sou a favor de relacionamentos, tá? Vou deixar claro isso aqui, apesar de eu bater nesse ponto que é uma loucura, porque eu acho que eu estou vendo pelo lado de que, do exemplo que você deu, e eu vou expandir ali, que é como que a gente consegue entender o que a gente é e o que a gente gosta, né? Como que a gente consegue dizer isso para uma outra pessoa, como essa pessoa tem que fazer esse mesmo exercício e tem que ouvir o que a gente gosta, e locais que a gente abre mão e coisas que a gente não abre mão. Porque eu vejo que esse movimento geralmente é de uma pessoa, né? No relacionamento. Uma pessoa é mais capaz de falar sobre os sentimentos, é mais capaz de negociar coisas. E o relacionamento é isso, né? É uma negociação. Só que quando a gente entra no relacionamento que não é um real, que é isso que a gente aprende, que o amor basta, o amor não basta. Isso é simples. O amor não basta, ele não sustenta. A gente precisa falar isso aqui, reforçar, tá, pessoas? Quem acompanha a gente sabe, mas só reforçando. O amor não basta. Só pra dar uma ênfase nisso. O amor é maravilhoso. Não basta. Não basta. Isso não é debatível. O amor não basta, porque o amor não sustenta, o amor não... Enfim. E aí o que acontece é que a gente não consegue ter essa comunicação, né? Porque é difícil ter essa comunicação. Eu tenho um estilo de comunicação, a minha parceira tem outro estilo de comunicação. Assim como os meus amigos têm outro estilo de comunicação. E como você faz isso, né? Por exemplo, o meu estilo de... Uma coisa que eu tenho é... Se a gente está discutindo, se a gente está tendo uma briga ali, né? Uma DR, por assim dizer, eu, em certo momento, eu me fecho e eu preciso ficar em silêncio. Eu preciso ficar sozinho. E a minha parceira precisa abraçar, ela precisa estar junto, ela precisa estar grudada. Aí, tipo, como que a gente tem isso? Completamente o oposto, que é, no momento em que a gente está numa briga, eu preciso ficar longe e ela precisa ficar perto. E aí, se ela ficar perto, eu preciso ficar mais longe. E se eu fico longe, ela precisa ficar mais perto. E isso é uma loucura, sabe? De se pensar assim. Mas isso é completamente normal, porque é isso. Nós temos formas diferentes de passar por coisas. E como a gente entende isso, como a gente fala e como a gente se compromete. Que, usando até um exemplo real, minha parceira me desculpa por isso, mas eu acho que é bem é bem raso pra gente conversar sobre isso, que é a gente conseguiu sentar e conversar, que em momentos em que eu me sentir assim, eu vou ficar mais perto dela e falar, mas tem momentos que eu não vou conseguir e eu vou precisar me afastar. E ela vai fazer Vai esse precisar mesmo que ela movimento, né? respeite. Que ela respeite. E eu vou tentar respeitar o que ela precisa, que é ficar junto, ficar perto, sabe? E ela entender como eu preciso disso e também concordar que sim, ela vai fazer esse movimento de entender que eu estar um pouco quieto e longe não quer dizer que eu estou longe, só que é assim que eu funciono.
E como vem um sentimento maravilhoso depois que a gente senta e entende isso, isso é uma parte, né? De 2.000 partes que a gente tem. E é beleza, isso aqui está certo. Concordamos e vamos ver como isso funciona. E tem funcionado muito bem. Mas porque a gente conseguiu sentar e conversar sobre isso. O exemplo que você deu sobre a pessoa dormir 3 horas da manhã e a outra dormir 10 da noite, como isso é uma segunda parte, por exemplo, desses outros 2.000. E 2.000 que a gente tem ali, que a gente consegue traduzir, né? E isso é uma loucura porque justamente eu acho que o mais difícil é você encontrar alguém que esteja num nível que você está de estar aberto a conversar, sabe? Aberto a aceitar de que vocês são diferentes e que vocês vão conversar e vão tentar alinhar isso. A gente ignora tanto a conversa, a gente ignora tanto que a gente é diferente, a gente só quer que o amor seja suficiente, que o amor passe por cima disso, que o amor vai fazer você aceitar que a pessoa dorme às 3 da manhã e fica se revirando na cama, apesar de você não conseguir dormir porque você dorme às 10 e a outra pessoa para de se mexer. Então o amor não vai aguentar isso, o amor precisa sentar e conversar. Só que aí você também pode entrar num outro lado infinito que é tudo tem que ser conversado e tudo tem que ser definido. E não dá para fazer tudo conversado e definido. Não dá para ser preto e branco, assim, uma coisa escrita. É tantas nuances, e isso é uma loucura, assim. É uma loucura. E esse sentimento que eu digo que é uma loucura me faz rir muito, porque é uma loucura muito engraçada e positiva de ter essas realizações, sabe? Que relacionamento é uma loucura. Mas eu nem queria colocar isso numa questão de hierarquia, porque eu acho que não é bem hierárquico isso, mas assim, o nosso farol na vida é a gente. É o que faz a gente feliz, é o que deixa a gente bem, tal, né? A gente não pode perder isso de vista quando a gente tá numa relação, e não é só no, no namoro, no casamento, tal, nas amizades, no trabalho e tal, né? O nosso processo é esse, é você se olhar, fazer o que te faz bem e ter clareza disso e tal. O relacionamento, ele vem para complementar isso, né? Então, eu sei o que eu espero de uma relação e tal, eu vou procurar me relacionar com alguém que traga isso que eu espero e tal, não sei o quê. Mas é você que está em primeiro lugar, assim, é o que te faz bem, né? Quem você é e tal. E a gente também perde muito isso de vista quando a gente está num relacionamento, né? Assim, a gente se doa, a gente abre espaços, a gente faz concessões, a gente... E aí chega uma hora que você já não sabe nem mais pelo que você quer brigar. Você sente que tem algo errado, tem algo que não, né, que não tá encaixando ali, mas você já nem... A coisa já tá tão profunda que você já nem sabe mais ali pelo que você tá brigando, então você só sente que tem alguma coisa errada. Tem, né? Você não tá nessa relação, você não é colocado os seus desejos que você precisa e tal. Na psicanálise, os terapeutas falam muito sobre você ser fiel ao seu desejo, né? Ser fiel ao que você... antes de ser fiel a qualquer pessoa, antes de ser fiel a qualquer coisa, a qualquer filosofia, seja, né? Mas é preciso autoconhecimento. A gente precisa entender essas coisas. A gente tem que olhar, né? Para você chegar aqui no podcast, você, Bruno, e falar, olha, eu não priorizava um relacionamento, né? Assim, isso não tinha espaço na minha vida. Você precisou de muita terapia para enxergar isso, para entender que você não se colocava de uma maneira completa numa relação, enfim, né? Para você ter esse discernimento hoje, nossa, quanto que você não teve que caminhar para entender. Então, a gente tem que abrir espaço para o autoconhecimento se a gente quer ter relacionamentos melhores. E eu recebo muito paciente que vem para a terapia, mas vem num processo que está casado, né, e tal, de um processo assim, eu estou na terapia, mas quem deveria estar é a minha esposa, quem deveria estar é o meu marido, entendeu? Porque ele não sei o que, não sei o que lá, ele não sei o que, não sei o que lá. Ok, eu entendo isso, né? Você ama, você gosta do outro, você se preocupa, você quer que o outro melhore e tal, não sei o quê. Mas não tem como forçar isso, não tem como empurrar o outro para terapia, né? Assim, até tem gente que vem, vim porque meu namorado, não sei o quê, vim porque não sei o quê. Foi o seu caso também, né? Foi para terapia porque... Mas você só engaja na terapia, a terapia não vai dar certo se você for porque o outro quer que você vá. A terapia vai dar certo se você entender que saber dessas coisas, que acessar quem você é numa totalidade é importante. Aí a coisa vai acontecer. E não dá para forçar o outro. Não dá. Então, é muito triste também, assim, não sei se é triste a palavra, mas, né,
quando você acompanha um processo terapêutico de alguém que está crescendo muito, está se conhecendo, está ampliando ali, mas o parceiro não tá. Porque em algum momento, sabe essa distância que eu falei, né, entre eles? Ela vai aumentando, ela vai aumentando. E chega uma hora que não dá para voltar. Assim, que não tem mais isso, né? E aí, sim, né, tem gente que fica na relação, que prolonga, né? Que se apega àquele amor, né, inicial lá que tinha, e não consegue abrir mão daquilo, tudo isso. Mas é uma relação que não traz mais nada, né? Que Sabe, você disse algo no começo ali que eu acho muito importante. Tudo que você disse é muito importante, Cíntia. Mas esse aí eu quero trazer de volta, que é a gente também tem um hábito, e a gente aprendeu isso. Acho que todo mundo que eu conheço, a maioria, ah, ainda mais quando a gente é mais novo, quando a gente começa um relacionamento, a gente tende a se anular, né? A gente tende a abrir mão de quem a gente é. E isso é um comportamento tão normal nosso. Tão, não é normal, né? Porque a gente tá se ignorando, mas eu digo tão comum de acontecer. tem como. É tão comum de acontecer, da gente se anulando. E a gente se anulando, a gente vai construindo tanta pressão sobre a outra pessoa, sobre o relacionamento, sobre a gente mesmo, né? Que é, você acaba, que é o mesmo quando algo te incomoda na outra pessoa e você não consegue traduzir aquilo, e aquilo vai construindo, até a hora que você explode, sabe? Porque você não conseguiu falar sobre aquilo. E eu vejo que esse se anular no relacionamento é tão comum para motivos de briga, sabe? Tipo, eu abrir mão de certa coisa pelo nosso relacionamento, por você. E muitas dessas coisas que a gente abre mão, a gente nem comunica pro parceiro, né? Talvez o parceiro nem pediu pra gente abrir mão de nada. A gente, e eu me coloco como isso também, porque eu me lembro o quanto antes eu me anulava nas relações e eu abria mão de mim mesmo. E isso também era um dos pontos, o porquê eu não conseguia estar em relações, porque eu via que isso era parte de uma relação. Era assim que eu entendia que era relação, que era eu abrir mão de mim por um meu relacionamento. E hoje eu entendo que é como eu consigo não abrir mão de mim e simplesmente conversar sobre aquilo, sabe? E ajustar. E eu acho que justamente esse eu precisar ficar sozinho quando eu estou num momento mais de briga, mais frustrado e tudo mais, isso, eu decidir que eu vou fazer menos isso, eu não estou abrindo mão de mim. Na verdade, eu estou tentando até melhorar, porque eu acho que não é tão saudável assim ficar sozinho num momento assim, porque nem toda briga você se afasta. Às vezes é só uma discussão e você quer dar um abraço, resolve, sabe o que está acontecendo. Uma pessoa simplesmente vir te abraçar sorrindo, resolve o que está acontecendo. E eu sei que o me afastar também acaba afastando, porque eu estou me afastando. Mas eu não quero perder esse outro ponto, que é o do abrir mão. Porque é isso, a gente entra nesse lado de abrir mão, né? Eu vejo que eu estava num relacionamento e eu fui pra terapia porque a minha parceira começou a fazer terapia, o nosso relacionamento estava num momento ruim, mas eu fui na terapia contra a minha vontade, por assim dizer. Eu abri mão de mim. Sendo sincero, eu fui porque a minha parceira falou que era importante, ou na verdade o terapeuta dela estava falando, né, que era importante. E eu vejo hoje como o terapeuta dela estava certo, que era quando uma pessoa só no relacionamento está fazendo terapia, vai existir um distanciamento ali, porque essa reflexão que você vai ter não é 100%, né? Não vão aplicar como verdade. No ser humano são muito diferentes. Mas você começa a ter consciência sobre seu comportamento, sobre o comportamento do seu parceiro, e você quer falar sobre isso com o seu parceiro, né? E se o seu parceiro não tá fazendo terapia, provavelmente vai ser uma pessoa que vai estar fechada a falar sobre isso. A não ser que essa pessoa já tenha feito muita terapia antes, e terapia boa, né? Por muitos anos também. Mas, enfim, estou indo para vários pontos e eu acho que é muito importante da gente entender isso, da gente não abrir mão, da gente conseguir conversar com outro parceiro e às vezes abrir mão, sim, mas abrir mão com consciência de que você está tomando uma decisão de verdade sobre aquilo, né? Sem culpar. Que eu acho que esse é um ponto importante também. Quando a gente abre mão, às vezes a gente culpa a outra pessoa, sendo que a outra pessoa nem pediu para você abrir mão. Você que decidiu por você mesmo, sabe? Abrir mão, né, sobre isso sem conversar. E isso também é errado, né? A gente culpar o parceiro por algo que a gente decidiu fazer sozinho, pela nossa relação. Mesmo com todo o bom coração do mundo. E é difícil também não culpar. A gente culpa quando a gente culpa o outro quando a gente não faz o que a gente quer, né? Isso é parte também da gente. Sei lá, eu vou falar por mim, né? Assim, eu trabalho
pensando as pessoas, eu faço a minha própria terapia, então eu sou alguém que tô sempre me pensando sobre os meus processos e tal. E me relacionar com alguém que não é assim, primeiro que pra mim é muito broxante, assim, é uma coisa, sabe, tipo, eh, e porque esse eu acho que é o lugar que eu mais gosto de estar. Quando alguém vira pra mim e fala assim: nossa, eu percebi, sabe que eu estava no elevador hoje e eu percebi que toda vez que eu entro no elevador eu fico, nossa, eu já pego meu cigarro imaginário aqui, tipo, o que você percebeu? Sabe, é o meu então, tá com alguém e outra coisa também que, né, que é pro meu cigarro imaginário que eu adoro é eu falar sobre algo que eu tô me pensando, e a pessoa tipo: "Uau, sério? Porque eu também nã-nã-nã, aquilo, né". Então, pra mim, não ter isso é uma coisa muito broxante, assim, né, é muito difícil manter uma relação com alguém que não se pensa, que não se aprofunda, que não, né. Mas esse é o meu processo. Tem gente que se relaciona e nenhum dos 2 se pensa e então aí tá tudo bem, né, assim, eh, seguem. Por isso que é importante a gente entender o que a gente quer, como a gente gosta, o que estimula a gente, né, o que dá pilha pra gente no dia a dia e tal. E querendo ou não, essa outra pessoa tá nesse rol também, porque é com ela que você tá nos momentos de lazer, é com ela que você tá nos intervalos do seu dia. Então, de alguma maneira, você busca se energizar a partir desse outro, né, e o que esse outro precisa ou pode te oferecer, né. Mas queria fazer uma pergunta para você que é: você acha possível então, dentro de tudo que a gente conversou hoje aqui, né, que por mais que as pessoas se amem, por mais, assim, clareza que existe esse amor entre elas, que ainda assim elas sigam caminhos diferentes? Sim, eu acho que sim, que é possível. E eu acho que é possível seguir caminhos diferentes se amando também, né? Porque isso é parte do amor de verdade, né? Que eu também aprendi há pouco tempo sobre isso. Algumas relações, em alguns momentos, as pessoas simplesmente mudam no sentido de ir para outros caminhos, né? Para buscar outras coisas. E eu estava até falando com a Fran sobre isso. Ah, a gente estava falando sobre como também parte do relacionamento é a gente se encontrar em momentos da nossa vida, né? Porque, vamos dizer assim, a gente se ama, mas eu estou no momento em que eu quero ficar solteiro e ela está no momento que ela quer se relacionar, ou vice-versa. Aí a gente se encontrou no momento errado. E aí a gente falou que a gente deu a sorte de se encontrar no momento que a gente está disponível para a mesma coisa, querendo a mesma coisa, querendo os mesmos caminhos e tudo mais. Mas depois de trocentos anos juntos, será que a gente ainda quer esses mesmos caminhos, né? E não tô, eu tô usando esse exemplo para sua pergunta, né? Que é o se é possível crescer e continuar amando e indo para outros lados. E eu acho que é isso, né? Talvez, ou ainda usando esse exemplo nosso, talvez daqui a uns 20 anos a gente veja que a gente quer coisas diferentes e caminhos e para lugares diferentes, né? Eu espero que não. Eu espero que a gente consiga crescer junto e continuar junto, escolhendo os mesmos caminhos e se adaptando nesses caminhos ou esperando e tudo mais. Mas é tão difícil de saber, né? É tão difícil porque a gente é tão maravilhoso e tão complexo e a gente muda, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente aplica para relacionamentos também, né? De que porque agora nós estamos no relacionamento e vamos seguir juntos e tudo mais, os nossos caminhos vão ser sempre os mesmos. E tipo, vai ser sempre o mesmo mesmo? Será que vai ser? Num, se você pensar um relacionamento para seguir os mesmos caminhos, em alguns momentos eu tenho que abrir mão de algumas coisas, pequenas coisas, ela vai ter que abrir mão de pequenas coisas, para que as nossas grandes coisas continuem seguindo, sabe, no caminho lado a lado. Mas talvez a gente comece a realmente abrir mão de grandes coisas e isso tenha um impacto e a gente não queira abrir mão dessas coisas. E talvez a gente decida nem abrir mão de grandes coisas, né? E o relacionamento é muito disso também, né? De ceder pequenas partes. E até eu compartilhei com você um texto que é uma indicação que até vou colocar aqui de um filme que é o La La Land. E no La La Land existe essa coisa assim, as pessoas têm caminhos
e elas estão juntas, elas existem juntas, mas em um momento existe essa decisão. Será agora para eu continuar nesse caminho, eu preciso abrir mão desse relacionamento? A não ser que essa outra pessoa abra mão de quem ela é e venha comigo. Isso geralmente acontece nos relacionamentos e a mulher é quem abre mão, né? O homem continua no caminho e a carreira, né, geralmente, e a mulher abre mão, vai vindo junto como um suporte até o momento em que ela fala, e agora eu quero a minha carreira, agora eu quero seguir. Isso é o que a gente tem como exemplo de história, né? E aí o homem não abre mão, ou sei lá o que acontece. Mas eu acho que isso é importante também de ser claro, né? Num relacionamento real, as pessoas querem coisas diferentes e a gente vai abrir mão de algumas coisas. Não precisa abrir mão de tudo, né? A gente pode sentar e conversar. Mas eu acho que eu expandi muito sobre sua pergunta e acho que Eu respondi. acho, acho ótimo, assim, é que eu acho que uma das coisas, assim, mais fortes, né, tão fortes, enfim, em relação ao amor romântico, é essa ideia de que se a gente se ama, a gente vai ficar junto sempre, a gente vai ter um relacionamento e duradouro, e vai ser para sempre e tal. Eu acho que o amor pode ser para sempre, o relacionamento talvez não. E para as pessoas é muito difícil conceber que, mesmo quando o relacionamento acaba, o amor continua, né? Assim, ou talvez esse relacionamento nem comece, tal, mas existiu ali. Existe um amor, existe um sentimento e que ele vai continuar. Se não aconteceu alguma coisa em que você trocou amor por ódio, né? Assim, se não, sei lá, teve algo que te machucou muito e tal. E às vezes até mesmo tendo algo que machucou muito, a pessoa continua amando a outra, né. E entender e abraçar esse amor eu acho que é saudável. Tem gente que se, nossa, penaliza, né, porque continua amando o outro, porque tipo, eu acho que o amor ele nunca vai ser uma coisa ruim. Às vezes você tem amor, mas não tem mais desejo, né, então o amor continua, mas como o desejo não existe mais, não faz sentido estar junto, enfim. Mas entender que carinho, afeto, preocupação com o outro, essa leitura que a gente tem do outro, ela continua, né, não vai se perder. É, você me fez até. Eu me senti um pouco triste me fez lembrar sobre o fim dos relacionamentos que eu tive, né? Que eu tive para chegar onde eu cheguei hoje. E eu consigo ver. Ah, hoje eu consigo ver o quanto eu ainda amo coisas que eu tive nesse relacionamento, né? E sempre vou amar. E até quando você falou o ódio, talvez mude esse sentimento. Teve um relacionamento que me machucou muito. E eu sinto muita raiva dessa coisa que aconteceu, sabe? Dessa dor. Mas eu consigo ver também as coisas ótimas que a gente teve e como eu amo isso que a gente teve, sabe? E me sinto feliz de conseguir também pensar por esse lado, assim, sabe? De como eu amei pessoas do jeito que eu consegui naquela época. E até o que me deixou triste foi pensar que, nossa, como eu queria ter o amor que eu tenho hoje naquela época, sabe? Mas eu não era capaz, né, naquele momento. E isso me deixa triste de que eu podia ter essa experiência de amor antes. Mas enfim, eu acho que um outro ponto também que eu quero trazer como uma história aqui que eu ouvi, e essa história também me fez parte de entender sobre o amor, que tinha esse conhecido, ele estava falando que ele estava num casamento já há alguns anos, acho que é quase 10 anos, e ele casamento com uma mulher, e ele descobriu que ele era gay. Ele entendeu que ele era gay, né? Ele não descobriu, ele entendeu que ele era gay. E ele falou sobre como foi esse processo doloroso pra ele, como medo dele falar isso pra esposa dele. E ele falando, e eu achei tão maravilhosa essa história, que ele falando que ele contou pra esposa dele na época, ela deu super apoio pra ele, ela entendeu o que ele estava dizendo, e eu acho que foi a primeira história que eu ouvi, assim, de amor mesmo, sabe? Que ela amava ele, indiferente se o relacionamento ia terminar, ela amava ele de estar muito feliz de que ele tinha se descoberto, de que ele tinha achado isso nele, né? E ele fala o quanto ela foi crucial para ele conseguir sair do armário também, para ele conseguir contar para a família dele, contar para a família dela, contar para os amigos. E ela, de estar ali, ela fala: eu vou segurar sua mão e a gente vai fazer isso junto. E eu pensei, me deu um pouco de inveja dele,
ter encontrado o amor, assim, sabe? Um amor tão bonito, de estar junto com ele. Porque é isso, ela ama ele. Não era sobre o relacionamento, era sobre o amor. E eu achei tão bonito essa história, assim, sabe? Dele contar o quanto isso foi importante pra ele, ter encontrado essa pessoa. E eles são amigaços hoje e tudo mais. E como foi nesse momento, sabe? Ele contando isso. Eu lembro de ele contar assim, eu pensar, droga, eu queria encontrar Uau. alguém assim. E tá feliz por ele, né? Óbvio, mas não tem como a gente também não sentir um pouco de inveja ali, de pensar, nossa, que amor foda. Como é bom ter alguém que te ama desse jeito, sabe? Acho que não tem jeito melhor de terminar esse episódio do que com essa história. É. Você quer dar dicas de histórias para as pessoas continuarem, mesmo que histórias fictícias? Quero dar 2 dicas de filme, que é o La La Land e a trilogia Antes do Amanhecer, que eu já recomendei esses 2 filmes aqui. E acho que eles têm caminhos bem diferentes, assim, nas propostas. E mostra um lado que a gente não conversou aqui no Before, ah, ou Antes do Amanhecer, que é um foco no relacionamento onde você escolhe o relacionamento como profissão, né, por assim dizer. Relacionamento, filhos e tudo mais. Porque ter filhos é uma profissão, né? É uma dedicação de tempo e de energia que é um amor maravilhoso, mas também é um trabalho tão gigantesco e é importante estar consciente nesse amor, né, que você vai criar ali e como isso tem no seu relacionamento e tudo mais. Mas isso também é tema para um outro episódio, não é para esse aqui. Esse é isso. Minha dica até é de livro que eu acabei de ler, fiquei muito presa nesse livro que é maravilhoso, que é Evelyn Hugo e seus 7 maridos. É da mesma autora do... Ai, cacete, esqueci o nome do... Falei que eu ia deixar aqui para não esquecer. É da Taylor Jenkins Reid, que também escreveu aquele outro livro que ficou famoso e que virou série, que é o Daisy Jones, sabe? Que tá no momento aqui. E eu acho que esse livro, ele é tão... Enfim, tem essa, né, uma narrativa que te prende, vai contar a história de uma estrela dos anos 50, 60 ali, que entendeu como usar a sua beleza e como usar as pessoas, assim como os homens fazem, né? Só que ela era uma mulher na década de 50. E o quanto nesse caminho dela, assim, de usar quem quer que fosse para conseguir o que ela queria e tudo isso, o quanto esse amor, que talvez ela não encontre nesses 7 casamentos, ela encontrou na amizade, né, assim, nos amigos, ela conseguiu se aceita e aceitar as pessoas que ela amava como elas realmente eram, né, e tal. Então, ele fala de várias coisas interessantes, assim, e acho que vale. Vocês vão ficar presos no livro, não tem como sair, é o inferno. Então, pensem bem, vocês vão começar mesmo a ler, porque é muito delícia, assim. E toda hora você fica pensando, nossa, deixa eu dar um Google, ver se eu acho esse negócio que ela tá falando. E aí você lembra, ela não existiu, porque ela vai se materializando tão forte, assim, que você fala, não é possível, essa mulher existiu, quem que é, né? É muito bom, é só a dica que eu quero deixar hoje. E uma dica muito importante que você disse ali, que me fez pensar, que a amizade também tem esse espaço maravilhoso do amor de verdade, né? Do amor real. E a gente aplica a ilusão também de achar que o amigo não vai te machucar, que o amigo não vai te deixar na mão. Vai acontecer, mas o amor é sobre continuar mesmo assim amando aquela pessoa, né? E conseguir dizer pra ela na amizade também sobre isso, né? E então tudo que você ouviu aqui se aplica pros seus amigos também. Claro, relacionamento, né, de qualquer É. maneira. É isso, gente. Adorei o episódio. Por amores cada vez mais possíveis e menos idealizados. E boa semana de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.